Olá amigos, canal 2 a 1, aqui não tem empate, uma situação que vem amedrontando agora nesta reta final do Brasileirão, faltam 11 jogos, é o Bahia depender de um outro clube para permanecer na primeira divisão. O Bahia já está chegando nesse estágio, o Bahia não está, por exemplo, ocupando a zona de rebaixamento, porque o Vasco não vence também. Então, de um lado o Bahia que não vence, do outro o Vasco que também não vence. Bom lembrar que o Vasco tem um jogo a menos ainda e que qualquer empate o coloca na frente e deixa o Bahia na zona de rebaixamento. É claro que esse jogo do Vasco ainda vai acontecer lá na frente, dá tempo do Bahia esticar um pouco mais, caso volte a jogar bem, esticar um pouco mais e não depender desse resultado do Vasco da Gama. O risco maior do Bahia, de fato, é não depender de si. O Bahia corre esse risco. Ora, se agora nós dependemos do Vasco e muitos torcedores ontem vibraram, e é claro que tinha que vibrar, é evidente que tinha que vibrar com a derrota do Vasco, imagine o Bahia precisando não somente do Vasco, mas precisando do Sport, do Fortaleza, do Bragantino, quem sabe. O Bahia não pode correr esse risco e tem que voltar a vencer imediatamente. São 6 derrotas consecutivas, a única equipe do Brasileirão nessas 6 rodadas que não venceu, um empate sequer o Bahia não teve, demonstrando que nessas últimas 6 rodadas o Bahia é a pior equipe do Campeonato Brasileiro. Eu falo pior, inclusive, em termos de pontuação, pior que o Botafogo, pior que o Coritiba e pior que o Goiás. Essas equipes, nas 6 últimas rodadas, elas pontuaram. O Bahia não pontuou. Alô, jogadores do Bahia, tá na hora de acordar, né? Incômodo. O que eu percebo é que não há um incômodo dos jogadores do Bahia. Eu sei que eles não vão gostar disso, mas a crítica respeitosa ela é válida. Está na hora dos jogadores do Bahia estarem incomodados com os resultados negativos e acordarem. É estranho que um técnico novo, uma comissão técnica nova, não consiga motivar esses jogadores. Isso não foi somente com o Dado, também com o Mano Menezes. A estreia do Mano Menezes foi muito ruim. Depois o Mano Menezes consegue sim alcançar alguns triunfos. Mas o Dado Cavalcante na estreia de ontem, estes jogadores poderiam estar um pouco mais motivados para a partida contra o Internacional, que não é esse time todo mais, né? O Inter, depois que perdeu o Kudê, ele, embora viesse para a Fonte Nova com 2 triunfos consecutivos, alcançou o terceiro ontem, mas não demonstra um futebol para amedrontar o Bahia, pressionar o Bahia e não fazer com que os jogadores entendessem que aquela partida poderia sido sim um resultado muito melhor, um resultado positivo inclusive, mas o que está acontecendo com o Bahia, quem vai resolver são os jogadores e a comissão técnica. Está com vocês, meus amigos. Saiam desse incômodo. 6 derrotas consecutivas. A pior equipe do Campeonato Brasileiro até agora. A defesa mais vazada do Brasileirão. Eu falo isso nas últimas 6 rodadas, tá bom? O Bahia é a pior equipe do Campeonato Brasileiro nessas últimas 6 rodadas. Tem a defesa mais vazada do Brasileirão, uma equipe muito primária, uma equipe que busca soluções primárias, que você assiste aqui em um baba nosso aqui, um baba nosso você vê as soluções que o Bahia tenta ocupar. O Índio Ramírez é uma grata surpresa pra gente, né? O Índio, a partir do Índio Ramírez, eu acho que a equipe do Bahia poderia sim motivar-se, jogar melhor, mais concentrado, entendendo as suas falhas, mas ao mesmo tempo se concentrar para corrigir. Vai ter treinamento aí, a galera treina todo dia, né? A galera tá treinando com certeza. Não pode errar tanto assim. O gol do Internacional, por exemplo, tá de brincadeira. O primeiro gol de cabeça do Internacional, isso é inacreditável. Como a equipe do Bahia ainda toma gols de cabeça, gols primários, sem incomodar o atleta cabeceando sozinho. Não há ninguém para marcar o jogador que cabeceia. E outra coisa, não foi a queima-roupa, foi a longa distância. Então, fica aí, meus amigos, jogadores do Bahia, está na mão de vocês, meus amigos. Colocar o Bahia na segunda divisão é uma responsabilidade e mancha a carreira de todos vocês. Então joguem futebol, treinem, se concentrem, tenham consciência que vocês podem. A gente sabe disso, a imprensa do Brasil toda sabe disso. As pessoas me param aqui e perguntam, o que está acontecendo com o Bahia, um time daquele? Meus amigos, a pergunta é para vocês jogadores agora. Como é que vocês deixaram o Bahia nessa situação? Canal 2 a 1, aqui não tem empate.